Temos aqui uma posição das testemunhas de Jeová, que eles dizem que João Batista, dizem eles, né? João Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo, tal como ele havia batizado com água. E aí eles tiram uma conclusão do seguinte: assim como a água não é uma pessoa, o Espírito Santo também não é uma pessoa. E quando eles afirmam dessa forma, a intenção deles com isso é despersonalizar o Espírito Santo, para que possam justificar a doutrina de que a terceira pessoa da Trindade é apenas uma força ativa, ou seja, o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Está correta esta posição, pastor Natanael Rinaldi? Eu considero isso quase uma blasfêmia. Despersonalizar o Espírito Santo, chamar o Espírito Santo de uma força ativa. Ora, tenha paciência. João Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo, como o irmão acabou de falar. Se aplicarmos o mesmo raciocínio das testemunhas de Jeová nos escritos de Paulo, por exemplo, em Romanos 6,3, Gálatas 3,27, Jesus deixa de ser uma pessoa. Na primeira referência citada, Romanos 6,3, o apóstolo Paulo faz uma interrogação. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E na segunda diz, Gálatas 3,27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. O fato de as pessoas serem batizadas em Cristo e serem revestidas de Cristo justifica a negação da personalidade de Jesus? É óbvio, claro que não. Tampouco o argumento sobre o batismo não contesta a personalidade do Espírito Santo. E nós temos em seguida, aqui ainda na continuação dessa leitura, que João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço ser batizado por ti e vens tu a mim. Jesus, porém respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, descendo como pomba e vindo sobre o próprio Jesus. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E agora? Então, as testemunhas de Jeová dizem que o fato de o Pai, o Filho e o Espírito Santo serem mencionados juntos, não significa que seja uma trindade. Mas aqui está isso. Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Jesus batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu e uma voz do céu. De quem era essa voz? Era do Pai. Logo, 3 pessoas estavam ali indicando a Trindade. Pode-se objetar, mas não se pode negar essa situação. E isso é uma posição antagônica com a Bíblia Sagrada, é errar propositadamente. E não tem apoio na Bíblia Sagrada essa colocação. Agora, você, por exemplo,
Nós lemos ainda no capítulo 4, ainda deste mesmo, de Mateus capítulo 4, então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aproveitando este texto, as testemunhas de Jeová dizem que Jesus não pode ser Deus porque ele foi tentado. Qual a resposta? Jesus possuía duas naturezas. Deus, conforme nós lemos na Bíblia Sagrada, em 1 João capítulo 5, versículo 20, e homem, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Como homem, a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. A palavra tentar pode significar provocar, e neste sentido, o Pai também foi tentado, mas nem por isso deixou de ser Deus, como nós lemos no Antigo Testamento, Êxodo 17, versículo 2. Vamos ler essa passagem bíblica que diz o seguinte a respeito desta situação. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? E agora? Deus deixa de ser Deus porque foi tentado? É uma falta de raciocínio. Parece que deixa de ler a Bíblia para poder encontrar alguma coisa negativa que possa justificar a sua falta de apoio à Bíblia Sagrada. Outro texto, Números 14, versículo 22. O que é que diz o texto bíblico? Números 14, versículo 22. Nós lemos assim, na Bíblia Sagrada. Diz o texto bíblico: e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito, no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. Deus está aqui reclamando do povo que os homens tentaram, ele foi tentado 10 vezes. Deixou de ser Deus porque foi tentado? Como é que se explica? Salmo 78, versículo 18. O que é que diz a Bíblia Sagrada a respeito da tentação do próprio Pai, do próprio Deus? 78, versículo 18. Vamos ler para os nossos ouvintes, para que possam compreender que nós não estamos aqui fajutando Bíblia, mas estamos tratando a Bíblia dentro do conceito que nós lemos na própria palavra de Deus. 78, versículo 18, está escrito o seguinte: e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. Quantas vezes vamos citar as vezes que Deus foi tentado? E em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9, também lemos o que diz a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9, diz o texto bíblico: e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E aí então está um e outro. Hebreus 3 e 9. Lemos também a mesma situação e de um e outro sendo tentado, mas os dois na mesma condição de seres primeira e segunda e terceira pessoa da Trindade. Nós temos aqui a primeira e segunda pessoa da Trindade, conforme nós temos exposto aqui. Hebreus 3 e 9, lemos o que diz a Bíblia Sagrada. Então, essa justificativa
que apontam as TJs para negar a doutrina da Trindade não têm consistência na Bíblia Sagrada. Onde vossos pais me tentaram, me provaram, viram por 40 anos as minhas obras. Agora é o pai que foi tentado, segundo nós lemos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Então nós queremos dizer que a justificativa para negar essa condição que acabamos de ler não tem apoio na Bíblia Sagrada. Muito bem, pastor. O senhor quer fazer mais alguma conclusão aí a respeito? Uma conclusão que de um valor muito importante. Por exemplo, a respeito do que Jesus falou para Nicodemos, João capítulo 3, é preciso nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A água e do Espírito. Agora nós temos aqui as testemunhas de Jeová que declaram essa colocação que eu gostaria que o irmão lesse para nós. Elas declaram que o novo nascimento é exclusivo só para algumas pessoas. Essas algumas pessoas são 144 mil ungidos, que é a classe da grande multidão. E eles não precisam nascer de novo, ou seja, nascer de novo da água e do Espírito, assim como foi que Jesus falou para que Nicodemos, perdão. Então, por favor, conclua, pastor, essa posição. Jesus foi específico ao afirmar: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhe de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3, versículo 7. Jesus não deixa exceção. 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Tradução do Novo Mundo. O texto não deixa dúvidas. Todo que crê. Se os adeptos dessa seita alegam ser cristão, é porque devem ter crido em Cristo. Do contrário, não seriam. Logo, não seriam cristãos. Deveriam ter experiência do novo nascimento. Ora, isso aí é fenomenal. Não nascer de novo, 144 mil ungidos, não da grande multidão, não precisam nascer de novo. É uma aberração. Aberração doutrinária. E eu não sei como é que tem pessoas que não examinam Bíblia e ficam ensinando coisas fora da Bíblia Sagrada. Ainda nessa linha, pastor, das Testemunhas de Jeová, elas ensinam que somente a classe dos ungidos, que são os 144 mil, irão nascer de novo, novamente. Algo impossível para a classe das outras ovelhas, que segundo eles são os não ungidos, ou seja, fora os 144 mil. Como cristãos, porém, entendemos que para que possamos entrar no céu, precisamos experimentar o novo nascimento. Mas, segundo os adeptos dessa seita, as outras ovelhas não necessitam nascer de novo, porque a esperança dos componentes desse grupo é entrar na eternidade como súditos do reino, como se o reino tivesse súditos, não, pastor?
Natanael mudaram já a linguagem do outro lado, que os ungidos não iam entrar, 144 mil, agora já passaram para as outras ovelhas. Então ninguém vai. Não necessitam nascer de novo. Mas como que altera a Bíblia Sagrada? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino, não pode entrar no reino. Então, em 1 João, capítulo 5, versículo 1, nós lemos: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se não crê, não é cristão. Os cristãos, atualmente, ocupam o primeiro lugar em número de seguidores de uma mesma fé. Somos aproximadamente um número considerável no mundo inteiro, embora não nos gloriemos de dizer 1.200.000 pessoas. Esse número, como podemos constatar, excede em muito o número proposto pela Sociedade Torre de Vigia, de apenas 144 mil, chamada classe dos ungidos. Neste mesmo sentido, a referência, capítulo 1, versículo 12 deste Evangelho, ensina: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Dessa forma fica claro que qualquer pessoa que crê em Cristo como Messias, Filho de Deus, é nascido de novo, passando a fazer parte imediatamente da família de Deus, de acordo com 1 Pedro 1:21, que passarei a ler. 1 Pedro 1:23, nós lemos o seguinte: diz o texto bíblico: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível pela palavra de Deus. A nossa posição, então, à luz da Bíblia Sagrada, oferece uma condição muito melhor, porque dá para nós esta condição de pertencer à família de Deus. E o texto continua: porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. É o que nós temos em mãos, a Bíblia Sagrada, que permanece para sempre. Nós estamos ensinando aqui doutrina de homens. Próxima pergunta: NQI mulher, não quis se identificar, ela quer saber, ainda estamos aqui no assunto Ceia do Senhor, ela quer saber se é correto o pastor dar segundo ela aqui, Santa Ceia, mas a palavra correta perante a Bíblia é a Ceia do Senhor, para os que não são batizados, alegando que eles podem sim aceitarem Jesus. É correto isso, pastor Natanael? Não é correto. Aceitar Jesus está no futuro, porque não aceitam Jesus já para em seguida participar da ceia. É o que diz aqui o texto bíblico: desprezais a igreja de Deus e envergonhais que nada tem, que vos direi, louvar-vos-ei? Não, nisto não vos louvo. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu,
e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ora, fazer em memória é uma lembrança de algo já ocorrido. Se essa pessoa não é membro da igreja, não aceitou Jesus como Salvador, o que ela vai se recordar da ceia? Qual é a utilidade, qual é a vantagem que ela tem na ceia do Senhor, se ela não é participante do corpo de Cristo? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Ela não é membro? Pode ser no futuro, muito bem. Então espere ocorrer o batismo nas águas, depois do batismo, sim. Participe da ceia. Antecipar-se, não existe autoridade religiosa que possa autorizar essa participação. É fora da Bíblia. Muito bem, irmã. Então está aí a resposta para a sua pergunta. Não é correto o pastor dar a ceia do Senhor para aqueles que não estão batizados pelos motivos aqui expostos bíblicos. Ele pode anunciar isso do púlpito. Então, tá aí. Palavras do pastor, posições firmes aqui perante a Bíblia do pastor Natanael Rinaldi. Muito bem. Temos chegando ao final do programa. Ficamos aqui. O Eugênio Batista liga também, nos deseja um ótimo final de semana. Obrigado, irmão. E também nos liga a irmã Cristina, da Assembleia de Deus de São Vicente. Ela dá o telefone aqui. É o 67 o final do telefone. E fica para o próximo programa, que ela coloca aqui que ela e sua família moram na casa da sogra, que era espírita, agora é falecida. Já quebraram os altares lá dedicados aos espíritos, os pastores já foram orar lá na casa, porém as brigas são constantes e a família não tem paz. Muitas brigas e ela já não sabe mais o que fazer. O senhor quer deixar para o próximo programa ou o senhor quer dar uma... Não, eu digo o seguinte, que comunhão há com a luz, entre luz e trevas? Você vai morar numa casa onde havia evocação de espíritos, é claro que você não vai encontrar paz, porque ali não é o lugar onde Jesus mora, Jesus habita. Na casa onde Jesus habita existe paz. E nós temos o capítulo 11 de 1 Coríntios que dá orientação para a vivência da família dentro de uma casa onde todos são cristãos. Deve haver paz profunda, permanente. Agora, viver numa casa onde já se evocou espíritos malignos, e porque esse negócio de espiritismo não tem base. Agora, o negócio é acertar a posição, sair daí, alugar uma casa, nem que seja menor, e viver em paz, porque duas posições contrárias, mormente trevas e luz, não se conjuminam.